Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal do Professor Gutierrez, mais uma resolução de prova, essa da PMSE, que aconteceu em 2025, né? A Polícia Militar do Sergipe teve a sua prova e um dos conhecimentos era matemática e raciocínio lógico. Então vem comigo resolver essas questões, principalmente você que vai realizar algum concurso que é da Banca Selecom. Então, simbora para o vídeo. Então vamos lá, pessoal. Aqui para a nossa primeira questão, eu estou utilizando a prova do tipo A, tá certo? Então, são as mesmas questões, mas quem fez a prova do tipo B vai ter aí uma ordem um pouquinho diferente, né? Às vezes matemática vem primeiro ou vem depois de língua portuguesa. Então, vamos aqui para a questão de número 11, né? A primeira questão de matemática da PMSE. E ela diz o seguinte, ó, ao finalizar o sexto nível de um jogo eletrônico, Valdomiro conquistou um total de 420.784 pontos. A tabela a seguir mostra a quantidade de pontos obtidos nos 5 níveis iniciais. Então, em cada nível teve essa quantidade aqui de pontos e nós sabemos que, ao total, teve aquilo tudo ali. Ele quer saber num sexto nível, ou seja, se aqui embaixo continuasse essa tabela, qual seria, então, o número que caberia aqui? É uma questão bem simples. A gente vai precisar primeiro somar todos esses valores, ó. Vou colocar eles aqui sequenciados, ó. 32.507, 48.891, 108.000, cuidado aí com as casas, tá? 374. Em seguida, vamos mais uma vez completar, ó, dezenas, né? Se você somar aqui esse 8 com esse 2, e depois, mais uma vez, ó, esse 8 com esse 2, nós vamos ter 20, tá bem? 24, 26. Então, vai ficar um 6 aqui e vai subir novamente ali um 2. Vamos lá, completar dezenas, tá bom? Nós temos aqui, ó, 3 com mais 2 dá 5, 5 com mais 4 vai dar 9. Aí nós temos uma tabuada do 9, né? 9 mais 9, né? Vai dar 27. Vai ficar um 7 e vai subir 2 aqui na centena de milhar. Somando 2 mais 1, teremos um 3. Então, aqui é a soma, tá? Todos os níveis até o nível 5. Nós temos aqui um total de 376.221. Agora, vamos pegar esse resultado e subtrair, né, de 420.784, que é o que está lá no enunciado, tá? Menos 376.221 e 26. Por que nós estamos somando? Porque o que sobrar para 420.784 é justamente a alternativa que a gente vai marcar, tá? Então, eu vou somar todos esses aqui e o que tiver faltando para chegar nesse total que foi indicado aqui em cima, ó, é justamente a alternativa que está sendo solicitada. Então, vamos lá somar aqui com calma. Vou dar um pouquinho mais de zoom para que você possa observar bem aqui essa soma, porque eu sei que, embora seja uma adição, muita gente tem dúvida e acaba se enrolando em alguns momentos. Então, a dica que eu dou para você é completar dezenas, tá? Então, por exemplo, esse 7 com esse 3 vai formar 10. Esse 6 com esse 4 também vai formar 10. Então, o total aqui vai dar 20. Com esse 1 que está aqui, 21, né? Então, vai ficar um aqui embaixo e vai subir um 2, beleza? Mais uma vez, vamos tentar aqui formar dezenas, ó. Se eu somar aqui, ó, esse 9 com esse 7, a gente vai ter 16, tá certo? 16 com mais 4, né, que são esses dois aqui, vai formar 20. 20 com o 2 que subiu, 22. Então, vamos colocar um 2 aqui e vamos aumentar 2 lá em cima. Mais uma vez, vamos completar as dezenas. Então, para completar a dezena, eu vou completar aqui ó, com esse 8 e o 2 subiu, formando 10. E aí depois nós vamos ter aqui ó, 4 com mais 3 dá 7, 7 com mais 5 dá 12, com os 10 que a gente completou agora, né? 12 com mais 12 com mais 10, 22. Então, vai ficar 2 aqui embaixo e vai subir ali mais um 2. Subtraindo tudo isso daqui, a gente vai ter o seguinte, ó, 4 menos 1 vai dar 3, 8 menos 2 dá 6, 7 menos 2 dá 5, 0 menos 6 a gente não tem como, né? Posso pedir aqui emprestado do 2, ficando assim 10 menos 6 igual a 4. 1 menos 7 também não dá, vou pedir emprestado aqui. 11 menos 7, agora sim, vai dar 4. E 3 menos 3 é 0. Então, ó, nosso resultado aqui é 44.563, que é a alternativa da letra B. Entendido? Então, uma questão simples de aritmética básica, onde nós temos aí adições e subtrações. Mas por serem números grandes, né, nós temos aí centenas de milhares, é capaz de muita gente acabar se enrolando ou na subtração ou na adição. Então, é uma questão básica para introduzir mesmo a prova, que foi bastante interessante, tá? Vamos então para a questão de número 12, essa envolvendo porcentagem. Então, ela diz o seguinte:
Valdomiro quitou uma dívida em 2 meses. No primeiro mês, ele pagou aqui, ó, um total de 32,15% da dívida. E no segundo mês, ele pagou agora em valor, né? Ó, então, nós temos aí uma porcentagem e um valor, tá? Dos reais restantes no segundo mês. Então, qual é o valor total da dívida, tá bom? Então, a gente pode resolver isso aqui de diversas maneiras. Por regra de 3, por exemplo, porque, ó, se nós temos aqui o 32,15%, se a gente subtrair isso de 100%, 100% menos 32,15%, nós vamos ter aí o resultado, né, de 67,85%. Isso será, né, justamente esse valor aí de 1.058. Então, a gente vai armar tipo uma regra de 3. É possível fazer assim? Mas eu vou chegar também de uma outra forma, que é testando as alternativas. Vamos chegar lá. Então, 67,85% equivale a 1.058,46 centavos. Nós queremos saber o nosso 100%, né? Quanto é o 100% da dívida, já que 67,85 equivale a 1.058,46. Quanto vale X? Agora é só a gente multiplicar aqui, ó, de maneira cruzada e depois fazer uma divisão. Isso vai demorar um pouquinho, mas vai chegar lá. Então, ó, se eu multiplicar aqui, ó, pelo X, vai ficar da seguinte forma, ó, 67,85x é igual à multiplicação aí de 100 vezes 1.058,46, que é só arrastar a vírgula, né, duas casas para frente. Então, ó, ele vai perder aqueles decimais ali, ficando um número inteiro ali, ó. Passando dividindo, né, nós vamos ter que fazer essa divisão aqui, ó. 105.846 divididos por 67,85. E para fazer essa divisão, é recomendado que a gente elimine essas vírgulas, né? Então, para eliminar as vírgulas, temos que equilibrar as casas decimais. Como é que a gente faz isso? Ó, o número de cima, a gente teria que colocar aqui duas casas decimais para que ele fique como o número de baixo. Em outras palavras, era como se a gente multiplicasse tanto em cima quanto embaixo vezes 100, porque aí, quando isso acontece, o número de baixo vai perder as suas vírgulas. E aí podemos fazer uma divisão com mais tranquilidade, né? Sem a vírgula. Vai ser dividido, aí colocado mais dois zeros, né? Porque a gente multiplicou por 100 tanto em cima quanto embaixo. Vai ser multiplicado aí, ó, por 6.785. E aí vamos fazer uma divisão enorme, né? Isso aí é a primeira maneira de resolver. Já chegamos na segunda maneira, tá? Então, ó, não dá para dividir aqui utilizando 4 dígitos, né? Se a gente utilizar até esse dígito aqui, ó, 1.058 é muito pouco. Então, vamos ter que utilizar aqui mais um dígito, né? 5 dígitos nesse caso, 10.584, que vai dar uma vez só, né? Ó, uma vez aquilo dali, vai dar ali, ó, 6.785, e aí temos que fazer uma subtração aqui nesse caso, né? Ó, certo? E aí a gente vai descer o próximo dígito, né? Deixa eu apagar aquele tracinho ali, porque ele ficou parecendo que a gente precisou colocar ali, cortar um emprestado, né? Então a gente vai descer esse 6 aqui, ó. Descendo ele para cá, vai ficar esse número, 37.000 dividido para 6.785. Vamos dar uma olhadinha nas alternativas, ó. Todas elas aqui, logo após o 1, tem um número 5. Então, vamos seguir a dica. Vamos aqui para o número 5, ó, 5 vezes. E aí, agora é só fazer multiplicação. Após a multiplicação, vamos fazer aqui uma subtração, né? Ó, 6 menos 5 vai dar 1, 9 menos 2 dá 7, 9 menos 9 vai dar 0, 7 menos 3 vai dar igual a 4 e 3 menos 3 é igual a 0, né? Então, a gente só vai descer aqui, ó, mais um zerinho aqui, ó, abaixo. E aí, mais uma vez, né, vamos dar uma olhadinha lá nas alternativas, ó. Os próximos números serão os decisivos, né? Não precisamos dividir todo o número agora. 3, 4, 5 ou 6, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. 40.000. Se 5 vezes esse valor, 6.785, deu 33.000, 6 vezes, né? É aquele número ali com pelo menos mais 6.000, né? Vai chegar, ultrapassar os 40.000. Então, é muito perigoso. Então, a gente vai testar aqui o próprio número 5, tá? Ó, tem ali nas alternativas, é a alternativa C, 1.550. Então, vamos fazer mais uma vez vezes 5 e vezes 6 para ver se a gente consegue chegar lá. E aí você pode perceber, ó, que vezes 6 deu o exato valor, 40.710. Então, a gente já sabe aqui, ó, que vai ser um 6, vai sobrar nada, e aí quando descer o próximo zero, a gente completa o valor ali com mais um zero na resposta. Então, é sempre bom a gente testar, dar uma olhada nas alternativas, né, dígito por dígito. E como é que a gente poderia diminuir essa conta, né, toda essa conta? Já que temos alternativas, né, nós podemos simplesmente pegar o número e já fazer a multiplicação, né? E testando qual desses números nas alternativas que multiplicado por isso aqui vai dar o nosso valor cheio aqui, ó. Fizemos ali a regra de 3
Então, que número multiplicado por 6.785 vai dar aquele valor grandão ali. E a gente já encurta bastante o meio do caminho. Lógico, eu fiz aqui a divisão passo a passo. Em alguns momentos o vídeo vai ficar um pouco mais acelerado, mas você vai perceber que nós também poderíamos simplesmente fazer uma multiplicação de 6.785 vezes as alternativas, tá? Como todas começam com 1 e com 5, ficaria para o terceiro dígito ser o nosso divisor de águas e assim a gente saber qual a alternativa correta a ser marcada. Então, a questão marca aqui a alternativa da letra D. Vamos então para mais uma questão, porque essa daí foi daquelas que é bem trabalhosa, né? Ela custa bastante tempo. Em questões como essa, é daquelas que você precisa pensar, vale a pena fazê-la agora ou mais à frente? Porque existem questões aqui abaixo que você vai perceber que elas demandam menos tempo. Então, muitas vezes a banca vai colocar uma questão que vai te gastar bastante tempo só para que você fique um pouco mais cansado. Então, essas que você vai prever que, rapaz, vou ter que fazer uma divisão grande aqui, é aquelas que você deve fazer por último, tá bom? Então vamos aqui para a questão de número 13. Mais uma vez, a Selecom aí usando o Valdomiro, né? Valdomiro possui mais de R$ 1.000 e menos de 1.040. Então nós temos aqui um intervalo, né? Ó, daqui até 1.040. Então o valor que ele tem está aqui. Se ele dividir essa quantia igualmente por seus 4 bisnetos, então nós temos aqui 4 bisnetos, 9 netos, ou por seus 12 sobrinhos, ou pelos seus 3 filhos, tá? Então, nós temos várias categorias aí. Cada um deles receberá um valor inteiro de reais e Valdomiro ficará com zero, né? Então, a divisão é exata, né? Sem resto. Portanto, se Valdomiro decidir distribuir essa quantia pelos seus filhos, olha só, preste bem atenção. É por isso que a gente sempre recomenda, quando você está fazendo interpretação de questões, a gente começar sempre pela pergunta principal. Por que isso? Porque através da pergunta principal aqui, ó, nós descobrimos que nós só precisamos entender qual seria o valor que, de maneira exata, dividiria pelos seus filhos, que nesse caso são 3. Então vamos lá, ó, qual desses valores aqui, que valor, né? Quando se fosse dividido por 3, daria um número entre 1.000 e 1.040. Então, a gente pode fazer a operação inversa. Vamos pegar aqui as alternativas e multiplicar por 3. Apenas uma delas vai dar um valor entre 1.000 e 1.040, tá? Então, eu vou começar aqui pelas alternativas do meio, tá? Essas daqui. Por quê? Porque se elas forem muito pouco, a gente sabe que é a letra D. Se elas forem muito alto, a gente sabe que é a letra A e não precisa nem fazer a conta. Então, pega essa dica também. Então, vamos lá. 329 vezes 3. 3 vezes 9 dá 27, vai 2. 3 vezes 2 é 6. Com mais 2 vai dar 8. E 3 vezes 3 vai dar 9. Ó, não deu um valor entre 1.000 e 1.040. Vamos testar agora 336, como eu falei, né? Se ainda assim for pouco, a gente já sabe que é a letra D. Então, vamos multiplicar isso aqui por 3. 3 vezes 6 dá 18. 3 vezes 3 é 9, com mais 1 dá 10. 3 vezes 3 é 9, com mais 1, 10. Ó. Então, chegamos sim um valor entre 1.000 e 1.040, como foi solicitado. Então, a gente consegue aqui ter uma noção de fazer uma multiplicação. Por quê? Porque a gente teria que deduzir, imagina só, o valor que seria, que Valdomiro tem, e que seria divisível em 3 partes exatamente iguais, dando uma das alternativas. Então, a gente pode pegar justamente as alternativas e fazer o processo inverso da divisão, que é a multiplicação por 3, já que ele só quer saber dos filhos. A única que tem um valor entre 1.000 e 1.040 é essa daí, tá? Só pode ser ela. Se tivesse outra, né, aí a gente poderia simplesmente entrar com recurso na questão, porque só pode ter uma alternativa correta. Então, apenas uma delas, ao multiplicar por 3, entra no intervalo 1.000 e 1.040. Belezinha? Mais uma vez o Valdomiro, vamos lá. Valdomiro pratica de segunda a sábado as seguintes atividades físicas. Vamos lá listá-las. Vamos principalmente para a pergunta, né? Ó, antes de nós lermos os detalhes, vamos ver aqui qual é a pergunta principal, que é a partir dela que a gente vai traçar o que é importante e o que não é. Então, ó, o número máximo, né? Lembra muito o MDC, né? Quando fala coisas sobre máximo, de maneiras diferentes. Pronto, já não é mais NMC. Por quê? Porque nós queremos saber só as maneiras diferentes. Então, pode ser uma combinação, um arranjo. Queremos saber de qual maneira a gente pode organizar, né? Ó, devemos organizar a ordem dessas atividades em uma única semana, tá? Então, em uma semana, ele quer organizar essas atividades. Então, vamos lá. Nós temos quantas atividades aí, né? Ó, se a gente colocar aqui, ó, eu sei que alguns já vão por fórmula e tudo mais, mas em uma semana nós temos 7 dias, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Então, lá em cima, ó, Valdomiro pratica de segunda a sábado as seguintes atividades físicas: natação, corrida, ciclismo, musculação, alongamento e judô, sendo que apenas uma delas por dia, ou seja, não pode
repetir, né? Ó, apenas uma delas por dia. Isso é uma informação importante porque a gente vai fazer escolhas aqui nesse caso. Então, vamos ver aqui quais são essas escolhas. Quantas nós temos para o primeiro dia da semana? Nós temos ó, natação, corrida, ciclismo, musculação, alongamento e judô. No total de 6, né? Então, são 6 no total. Nós temos aqui para o primeiro dia 6 escolhas diferentes. Já para o segundo dia, nós só teremos 5. Por quê? Porque nós já escolhemos uma. Então, ela vai diminuindo aí sucessivamente. Ó, o próximo dia, apenas 4. O próximo, 3. O próximo, 2. E o próximo, 1. Apenas uma por dia, tá certo? Mas o que é? Você colocou aí 7 dias da semana. Então, vamos dar uma olhadinha de novo na questão. Ó. Ele fala que é de segunda a sábado. Então, não conta aqui o domingo, né? Não vai contar um dos dias da semana, tendo apenas, ao invés de 7, 6 dias. Vamos fazer então a multiplicação? Agora que todas as casas estão preenchidas com uma atividade sem repetição. É só multiplicar aqui agora, né? Vamos fazer aqueles números mais redondos, né? Eu sei que 6 vezes 5 vai dar igual a 30. Eu sei aqui ó, que 3 vezes 2 é 6 e 6 vezes 4 vai dar 24. Então, só preciso multiplicar 24 vezes 30. Então, basta multiplicar agora 24 vezes 30 que a gente chega no resultado, né? Ó, multiplicando 24 por 3, que é um pouquinho menor, né? Você vai ter aí, ó, 20 vezes 3 é 60 e 4 vezes 3 dá 12. Então, 60 com 12, 72. Mas não esqueça do zerinho que a gente deixou aqui, ó, sem calcular, né? Então, são 720 maneiras de se organizar aí cada uma dessas atividades sem repetição. Então, alternativa letra C. Veja que eu não precisei aqui ir até a fórmula de permutação, porque realmente saiu uma permutação de 6, né, elementos nos quais não podemos repeti-los. Então, fazer um 6 fatorial, basicamente. Mas mesmo que você não entenda, não tenha estudado muito sobre fatorial e sobre a permutação simples nesse caso, você precisa entender que você tem 6 posições de segunda a sábado e quer organizar aí atividades onde você tem que escolher uma para cada dia sem repetir. Por isso, a primeira tem 6 escolhas, a segundo dia 5, 4, 3, porque à medida que os dias vão passando, uma atividade dessas aí foi escolhida. Tá? Multiplicou tudo, você chega então na quantidade total de maneiras de organização, beleza? Então vamos aqui para a questão número 15. A questão de número 15, a pergunta principal, ela diz o seguinte, ó, os 22 arquivos restantes foram colocados na terceira pasta. Então, qual a soma dos algarismos desse valor? Então, vamos entender que situação é essa. Lembrando que nós estamos procurando aqui a soma dos algarismos, tá? Não é exatamente o número n em si, mas quando a gente tiver esse número, somar os seus algarismos. Bora entender. Organizando o seu computador, Valdomiro distribuiu N arquivos em 3 pastas, né? Então, eu vou fazer aqui as pastinhas em forma de parêntese, tá? Então, nós temos aqui a primeira pastinha, depois tem uma quantidade de arquivos na segunda pastinha, e depois tem esses 22 arquivos aí na terceira pastinha. Na primeira pasta, ele colocou 1/3 dos arquivos. Como nós não sabemos qual é o número N de arquivos, a gente pode chamar de X ou de N mesmo, né? Então, nesse caso aqui, ó, 1/3 dos arquivos é N sobre 3, beleza? Mais 4 arquivos. Então, N sobre 3 mais 4. Na segunda parte, ele colocou aí 1/6 dos arquivos, ou seja, N sobre 6, né? 1/6 é só dividir por 6. Mais 10 arquivos. Os 22 arquivos restantes foram colocados na terceira pasta, tá? Aqui, ó, de laranja, como vocês estão vendo. Qual a soma, então, dos algarismos de N? Então, se eu somar essas 3 pastas, né, essa quantidade, eu vou ter justamente o meu número N, né? O número de arquivos desse computador. Então, temos que resolver essa equação. Quando envolve fração, geralmente a gente se perde bastante, eu fico com bastante medo de resolver. Então, num caso como esse, que temos denominadores diferentes aí para todo mundo, ó, nesse caso aqui tem denominador 1, quando não tem nada embaixo, tá? Todo mundo, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito da equação. Nós temos que fazer o quê? O MMC, para a gente poder igualar todos esses denominadores, né? E o MMC de 3 e de 6 é o 6. Como é que a gente tem certeza sobre isso? Ó, não precisa nem fazer aquela fatoração. Se a gente colocar aqui os múltiplos de 3, vai, tabuada do 3, bem tranquilo, ó, 0, 3, 6, 9, assim vai, né? E os múltiplos de 6 são quem? 0, 6. Aí, já apareceu um que está nos dois ao mesmo tempo. Esse é o nosso MMC, um múltiplo comum. É isso que significa o menor, o primeiro que aparece, que é comum aí nas duas listinhas. Então, a gente já sabe qual é o MMC dos dois, sem precisar fazer aquela fatoração. Lógico, quando nós temos números um pouco maiores, com 2, 3 dígitos, aí é recomendado você fazer aquela fatoração para ter certeza de qual é o mínimo múltiplo comum. Mas nesse caso ficou mais fácil, tá? Então, o que é que a gente faz? A gente vai traçar aqui uma reta em que vai ser uma fração geral para todo mundo, tá? Então, aqui do lado esquerdo vai ficar o denominador 6, do lado direito da equação também vai ficar o denominador 6. O que é que a gente faz agora para escrever os números de cima? Lembre-se,
Princípio básico de toda fração. O número de baixo serve para dividir. Obviamente, então, o número de cima serve para multiplicar. Tudo bem? Ó, pega isso. Então, o número de baixo, inclusive o nome dele é denominador, ele serve para dividir. E o de cima para multiplicar. Vamos fazer isso com todos, tá? Então, 6 dividido para 3 dá 2. 2 vezes n dá igual a 2n. Só multiplicar número e letra a gente gruda. 6 dividido aqui para 1 vai dar 6. 6 vezes 4 é 24. O próximo, 6 dividido por 6 é 1. 1 vezes o n é só o n mesmo, né? 1 vez n, n. 6 dividido para 1 vai dar igual a 6. Multiplicando agora pelo 10 está aqui em cima, vai dar 60. E o último termo aqui, ó, 6 dividido por 1 é ele mesmo, né? Qualquer coisa dividido por 1 é ela mesma. Vezes 22. Eita, e agora a gente vai ter que fazer uma multiplicação? Não, calma. 6 vezes 20 vai dar 120, né? Ó, 6 vezes 2 é 12, e aí vai, né? 120. E 6 vezes 2 é 12. Então, 120 com mais 12, 132. Já aqui do outro lado da igualdade, nós temos 6 dividido por 1, né? Está aqui embaixo, é o próprio 6. E agora, multiplicando pelo de cima, 6 vezes n é 6n. Tudo bem? Então, lembre-se disso. Divide embaixo, multiplica em cima. Depois, se você treinar bastante, você vai conseguir fazer assim, de cabeça, sem parar tanto, como eu estou fazendo agora, tá? O que é que a gente vai fazer agora, Gutierrez? Quando nós temos numa equação denominadores iguais, do lado esquerdo e do lado direito, eles vão se cancelar. Sabe por quê? É como se dos dois lados da equação, né, nessa balança aí que está equilibrada nesse momento, se eu multiplicar por 6 de um lado, eu tenho que multiplicar por 6 do outro. Tenho que manter o equilíbrio. E quando isso acontece, né, imagina, multiplicado por 6, multiplicado por 6. Vai acontecer o quê? Corta em cima, corta embaixo, né? 6 dividido por 6 é igual a 1. E aí, multiplicar uma coisa por 1 não muda no valor. Tá bem? Então, ó, se você viu duas frações que numa equação aí tem denominadores iguais, ó, de um lado e do outro, você pode cancelar elas direto. E aí você já tem segurança para fazer isso sem precisar de demonstrações matemáticas, tá? Então, o que é que nos sobra? Nos sobra aí tudo que ficou na parte de cima da fração e do outro lado tem um 6n. Então, vamos juntar aqui as famílias, né? Todo mundo quer n ficar de um lado, todo mundo quer sem o n, né, números, ficar do outro. É como se fosse um sobrenome, sabe? Todo mundo que tem o mesmo sobrenome tem que ficar junto. Então, vamos colocar aqui uma igualdade bem no meio e fazer essa organização, tá certo? Como tem 6n do lado direito, então vamos juntar todo mundo dessa família aí do lado direito, tá bom? Então, ó, do lado direito nós temos o 6n, que já estava lá, e a galera que está aqui do lado esquerdo vai vir trocando o seu sinal, fazendo a operação inversa. Ao invés de somar, eles vão subtrair. Então, ali eu tenho 3n, né? Ó, esse e esse. 3n, em vez de somar, vai subtrair. Menos 3n, tudo bem? E do lado esquerdo, que é sobrou aí esses números que a gente pode somá-los todos de uma vez, tá? Então, vamos somando aqui, ó, 24 mais 60 mais 132. Tudo isso aí vai dar 216, tá? Ó, 216. E vamos continuar com a nossa equação. Mas, Gutierrez, eu aprendi na escola que tem que colocar a letra sempre do lado esquerdo. Mas não é uma igualdade? O lado esquerdo e o lado direito são iguais. É como se fosse um espelho. Tanto faz se você vai colocar mais para um lado ou mais para o outro. Eu fiz dessa maneira para evitar muito número negativo. Por quê? Porque dessa forma a gente coloca, ó, onde tiver mais de um representante da família, a gente coloca para aquele lado. Então, se o 6n está do lado direito, vamos todo mundo para o lado direito. E os números? Tem mais do lado esquerdo. Deixa do lado esquerdo mesmo, sem problema nenhum. 6 menos 3 é igual a 3, né? 3n. E aqui o 216 se repete. E aí fazemos o mesmo processo, só que está meio invertido. Eu sei que isso pode bugar um pouquinho você. É só deixar o n sozinho e passar o 3 dividindo, né? Ó, 216 dividido por 3. Isso vai dar um número exato, tá? Se você somar os algarismos aí, está na tabuada do 3. Então, ó, 216 dividido por 3 dá igual a exatamente 72, tá? Esse é o nosso valor. Mas se você procurar, não tem alternativa com o número 72. E agora? Leia a pergunta novamente. Quando você chegou em uma resposta e ela não está fazendo muito sentido, vamos ler a pergunta novamente. Aquela parte final, mais importante, né? Pergunta principal. A soma dos algarismos de n. Opa! Então, nós temos que somar os algarismos. 72 é 7 mais 2, né? Vai dar igual a 9. Alternativa na letra A, tá vendo? Então, você já ia saindo da prova aí chorando, porque não tinha alternativa. Então, nesse caso, lembre de ler a pergunta principal. Vamos para a próxima. Questão de número 16. A pergunta principal diz o seguinte. Considerando π igual a 3, graças a Deus, né, para não ter que fazer muito decimal, e sendo desprezível a espessura do material, o volume que essa embalagem é capaz de receber internamente em centímetros cúbicos corresponde a... Então, ele está perguntando o volume, né? Qual é o volume dessa embalagem, né? Vamos descobrir que embalagem é essa. A questão diz, a embalagem de certo produto tem a forma de um cilindro circular reto de altura de 12 centímetros. Se não tem o desenho, faça o desenho.
né? Mesmo que ele seja todo torto, todo esquisito, mas se não tem um desenho, é melhor para você entender. Vamos entender aqui, ó. Vamos fazer o cilindro. Tá aqui nosso cilindro, né? Cortei aqui para ficar mais rápido para você entender. Desenhei aqui basicamente um cilindro, ó, dois círculos. Você liga esses dois círculos aí pelas extremidades e ele diz aí que tem 12 centímetros de altura. Eu vou colocar aqui do lado um 12 cm para a gente entender o restante, né? Voltando aqui para a pergunta, né? A superfície lateral dessa embalagem é totalmente coberta, sem sombra e nem falta, né? Então as laterais aí ao redor tá totalmente coberto, né? Não está cobrindo nem a tampa nem a parte de baixo, a base. E isso equivale a 216 centímetros quadrados de área. Para quem não sabe, a área lateral, né, de um cilindro, ela é um retângulo, só que ele foi envolvido. É como se a gente pegasse uma folha e enrolasse, sabe? Então a folha ela tem um formato retangular, mas quando a gente enrola, ela fica ali um cilindro sem a base de cima e de baixo, né? Então vamos lá, como seria? A altura dela é 12, né? Ó, a área lateral, já que ele disse que a área lateral é 216, como é que a gente calcula a área lateral, né? Ó, a gente sabe que o foco da questão é o volume, né? E o volume de todo cilindro é saber a área da base vezes a altura. Mas para saber a área da base, a gente tem que saber o quê? O raio, né? Então, ó, ele pede aí para usar π igual a 3, né? Ó, π vezes o raio ao quadrado. Tá certo? Então, a gente precisa saber que raio é esse, porque a altura a gente já sabe. Então, antes de voltar nessa fórmula aí, né, ó, 3 vezes r ao quadrado vezes 12, a gente precisa saber esse raio. Como é que a gente vai descobrir? A área lateral. Tudo que ele deu de informação não vai ser desperdiçado. Então, a área lateral vai ser aí, ó, 12 vezes, né? Então, a área lateral aí vai ser 12 vezes, tá? Toda a largura desse retângulo que foi enrolado. E ele é enrolado em volta de uma circunferência. Então, todo esse enrolamento aí, vamos dizer assim, ele é uma circunferência. Então, vai ser 12 vezes o comprimento da circunferência, tá? E o comprimento, né, para quem não lembra dessa fórmula, né, o comprimento é 2 vezes π vezes o raio. Olha o raio aparecendo aí, é onde a gente vai calculá-lo como se fosse uma incógnita, né? Ó. Então, vamos lá. Ó. Vezes 2 vezes o π, ele pediu para ser igual a 3, vezes um raio, que a gente vai colocar aqui a letra R. Tudo bem? Ó, tá vendo? Temos uma equação onde o R é a única letra que falta descobrir, né? Já que nós descobrimos o π, ele já coloca que é igual a 3, a altura já se diz, e na fórmula também tem o 2. Então, vamos calcular aqui como é que vai ficar. Ó, isso aqui vai dar o seguinte, ó, 2 vezes 3 é 6, e 6 vezes 12, né? É a mesma coisa que 6 vezes 10, 60, com mais 12, 72. Então, vai ficar aqui 72R igual a 300, melhor, 216. Basta agora dividir para descobrir o raio. 216 dividido por 72. Isso vai dar igual a exatos 3 centímetros, né? Ó, 3 vezes 72 vai dar 216, tudo bem? Então, descobrimos aqui qual é o raio que eu vou utilizar lá na fórmula do volume. É só colocar aqui, ó, de volta, e no lugar de R, a gente vai colocar o número 3. Então, ó, o volume dessa embalagem é 3 vezes o raio ao quadrado, né? Ó, 3 ao quadrado vezes 12. Passando aqui a equação aqui para cá, vai ficar o seguinte, né? O volume vai ser 3 ao quadrado é igual a 9, beleza? Lembre-se disso, nunca é vezes um pelo outro, tá? É 3 vezes ele mesmo. E aí sobra o quê? 3 vezes 9 vezes 12. 3 vezes 9 dá 27. E aí eu deixei essa multiplicação por 12 aqui pelo final, para te dar uma dica bem interessante para você não ter que armar uma conta. Pode fazer aí sem problema se você não entender. Mas é o seguinte, ó, é só multiplicar aí por 10 primeiro, já que 12 é uma junção de 10 e 2, entendeu? Então a gente multiplica por 10, 270, e depois multiplica por 2, né? Ó, 27 vezes 2, que vai dar igual a 54. E soma esses dois resultados, ó, 270 mais o 54 vai dar 324 centímetros cúbicos. E aí chegamos na nossa resposta. Observe que a pergunta principal é sobre o volume. Mas como ele me deu informações sobre a área lateral, é importante que você, vamos dizer, finja que vai calcular a área lateral, porque algum resultado daquilo ali vai ser importante para você. No nosso caso, foi o raio, né? Quando eu substituí tudo bonitinho ali da área lateral, né? Que é uma forma importante para você decorar, sobrou o raio. E aí descobrimos ele para calcular o volume. Uma questão aí bastante complexa, porque ela não envolve apenas um cálculo direto. Você precisa calcular algo para poder calcular outro em seguida. Então, é só marcar aqui agora a alternativa letra B, 324 é o nosso volume, tá bom? Vamos para a questão número 17. Em certo dia, olha o Valdomiro aí de novo, né? Então, o Valdomiro aparece bastante aí na prova da Selecom. A gente se acostuma a usar o mesmo nome desde o começo da prova. Então, a pergunta principal diz o seguinte, né? Aqui embaixo, ó. À tarde, ele vai pintar N círculos inteiros com diâmetro 20.
na forma de que n seja o menor valor possível para que a área total pintada seja maior que a área pintada pela manhã. Você fala, não entendi nada. Calma. O que é que ele falou? Ele falou aqui que algo tem que ser maior que uma área pintada pela manhã. Provavelmente vai ter outros períodos do dia, né? Você falou pela manhã, então deve ter alguma outra coisa relacionada a isso. Vamos ler agora do início da questão. É importante ler o final, o principal da questão, para que você já vá direto ao ponto, né? Então veja só. Em certo dia, Valdomiro pintará vários círculos na parede de um quarto de uma criança. Na parte da manhã, olha só, na parte da manhã, ele vai pintar dois círculos com diâmetros de 30 e 40 centímetros. Então, vamos fazer aqui esses círculos, né? A parte da manhã, eu vou fazer aqui, ó, de azul. Ele vai pintar aqui um círculo com um diâmetro igual a 30, né? O diâmetro é o valor aí, ó, de uma extremidade à outra, passando pelo centro. E um círculo com tamanho 40. Então, vamos fazer ele um pouquinho maior. E aqui o diâmetro dele igual a 40, respectivamente. Isso aí é toda a parte da manhã. À tarde, ele já vai pintar N círculos. Nós queremos saber quantos círculos vão ser pintados na parte da tarde. Sabendo que nós queremos o menor valor possível de círculos para que a área seja maior do que a área da manhã. Então, se nós queremos saber comparar aí duas áreas, vamos calcular a área do que ele pintou pela manhã, né? Foram apenas dois círculos com esses diâmetros. A área de um círculo, né? Lembre-se disso daí, ó. A área de um círculo é igual a π vezes o raio ao quadrado. E nós temos aí diâmetros, né? Então lembre-se que o raio é metade do diâmetro. Só pensar na bicicleta, né? Se você for aqui do Nordeste, a gente chama muito aquele de raio da bicicleta, que é quando você vai do centro da bicicleta, da roda da bicicleta até a borda. Então é justamente isso, ó. A metade aqui, ó, o raio desse primeiro círculo é 15. Então vamos ter o seguinte, ó, a área 1, né, mais a área 2. Na área 1 nós temos π vezes 15 ao quadrado, mais, aqui em vez de 40 serão 20, né? Π vezes 20 ao quadrado. Isso vai dar a nossa área da manhã. Vou chamar aqui de A e um M aqui um pouquinho menor, certo? A área da manhã. Na área da manhã, então, nós temos aqui 15 ao quadrado é 225. Eu não vou trocar aqui o π por 3,14, porque como a gente só quer comparar que algo seja maior que o outro, então o π é uma constante, não vai mudar. Então, conserva esse π aqui junto com o número, ó, 225π. E aqui do outro lado, né, ó, 20 ao quadrado é 400, então desse lado vai ficar 400π. Juntando tudo aqui, ó, 400 com 225, nós teremos 625π. Então nós queremos que a área da tarde agora, né, seja maior do que a área da manhã, sabendo que a gente precisa saber de um círculo, aí, um número de círculos iguais que consiga superar isso daí, né? Qual é o menor número possível. Para saber, então, aqui a área da tarde, vamos imaginar aqui um círculo, e ele diz aqui que os círculos da tarde, está aqui embaixo, ó, à tarde, ele vai pintar N círculos inteiros com diâmetro 20. Então, na parte da tarde, que eu vou fazer aqui de vermelho, eles vão ter aí um diâmetro 20. Qual a área de um círculo com diâmetro 20? Vamos calcular. A área vai ser π vezes o raio ao quadrado. O raio, nesse caso, é 10, tá? Não é 20. 10 ao quadrado. Então, a área de apenas um círculo será 100, né? Que 10 ao quadrado é 100, 100π. Quantos círculos eu preciso fazer? Não, se cada círculo é 100, para ultrapassar 625, eu preciso de 7 círculos, e não de 6. Porque se for apenas 6 círculos, a gente vai chegar em 600π, né, no total. Nós queremos ultrapassar, né? Ó, tá ali, a gente grifou ali em cima, ó, que seja maior que a área total pintada pela manhã. Então, nós precisamos, ao todo, de 7 círculos. Por isso, a alternativa é a letra D. Eu soube que muita gente colocou aí letra C, porque fez a divisão, e aí o resultado da divisão deu 6 e sobrou. Mas nós não queremos fazer uma divisão, queremos saber uma quantidade. Então, a divisão pode te enrolar nesse caso. É melhor você pensar bem. Ó, se apenas um círculo é 100 e eu quero ultrapassar 625, eu preciso, ao todo, de 7 círculos. Porque assim, 7 vezes 100 vai ultrapassar, né? 700. Questão de número 18. A pergunta principal, mais uma vez, ó, envolvendo círculo e circunferência. Né? Já estamos aí abordando a Selecom, mostrando que ela tem o costume de cobrar bastante geometria. Então, é uma área que ela aborda bastante. Eu não vi aqui ela puxar muito para as funções, mas se você ver, nós tivemos equação, tivemos frações, né? Tivemos aí MMC, a questão de organização em forma de permutação, mas de circunferência já é aqui a segunda questão, né? Uma envolvendo o cilindro e essa aqui é apenas com círculo e circunferência. Ó, se o raio da pista menor em metros é igual a R, qual a soma dos algarismos desse R? Então, vamos descobrir que raio é esse, né? Qual o raio da pista menor? Duas pistas de ciclismo circulares são concêntricas. O que significa concêntrico? Né? Ó, que tem o mesmo centro. Então, é como se a gente pegasse aqui, ó,
Vou fazer aqui um círculo de uma pista, tá? E depois vou fazer um outro aqui de uma cópia dessa daqui, né? Saindo do mesmo centro. Então, ambas têm o mesmo centro aqui, ó, bem no meio, tá certo? Uma pista menor e uma pista maior. O diâmetro de uma é 20 metros maior do que a outra. Isso significa, né, que ó, o diâmetro, né, da maior, ela tem 10 metros para cada lado, vamos dizer assim, né? Se a gente for traçar aqui o diâmetro, ó, o diâmetro menor tá aqui, e o diâmetro maior vai aumentar 10 para um lado e 10 para o outro, tá? E aí a gente pode representar por essa expressão, né? Ó, o Dzão é igual a Dzinho mais 20, né? Representando assim o diâmetro maior e o diâmetro menor. Então, guarda essa informação. Vamos para a próxima informação aqui da questão. Sabe-se que o comprimento, né, da pista maior é 40% maior que o comprimento da pista menor. Então, agora vamos fazer um comparativo entre os comprimentos, né? Vou colocar aqui o comprimento maior com a letra C maiúscula, ele é igual ao comprimento menor, um Czinho minúsculo, 40% a mais. Isso significa que ele vai ter aí, ó, 140%. Espera aí, vamos entender isso daí, ó. Quando eu digo que uma coisa é 40% maior do que outra, significa que essa menor, para ela ficar igualzinha à maior, ela tem que ter 140% de si mesma, né? Ó, 100% mais os 40%. Ah, então, 140% a gente pode escrever assim, ó. 140 sobre 100, ou simplesmente 1,4, né? Que a gente dividindo por 100 vai voltar duas casas para a esquerda. E aí, como é que a gente vai poder relacionar essas duas coisas, já que nós queremos o raio, tá? De várias maneiras. Eu posso utilizar aqui apenas o diâmetro, descobrir que diâmetro é esse, né? O diâmetro menor, e dividi-lo ao meio, porque aí a metade de um diâmetro é o raio, não é assim? Então, vamos utilizar aqui essa fórmula dos comprimentos para que a gente possa relacionar isso aí. Então, ó, comprimento maior. Todo comprimento de uma circunferência é o quê? 2 vezes π vezes o raio, né? Vou até escrever essa fórmula aqui para a gente lembrar. O comprimento é igual a 2 vezes π vezes o raio. Concorda comigo que 2 vezes o raio é exatamente igual ao diâmetro? Não é? Se o diâmetro cortado no meio é o raio, com 2 vezes o raio vai dar o diâmetro. Então, podemos concluir ali que o comprimento maior vai ser diâmetro vezes o π. Tá? Ó, diâmetro grande aqui, ó, o Dzão, vezes π. E do outro lado, né, o comprimento pequeno, da mesma forma, vai ser o diâmetro pequenininho vezes o π vezes 1,4. Vou utilizar o decimal aqui para facilitar a nossa conta. O que é que a gente separou aqui, ó, previamente, ó, na nossa questão? Nós separamos que quando aparece o Dzão, né, o D maior, a gente pode trocar por Dzinho mais 20. É o que a gente vai fazer agora. Vai trocar esse D maiúsculo por D minúsculo mais 20. Tudo isso vezes o π. Não vou trocar o π novamente, porque nós estamos comparando aí dois valores que tem π de um lado e do outro. E aí a gente vai poder cortar, olha só. Então, aqui desse lado, a gente vai ter o quê? 1,4 Dzinho vezes π. Posso multiplicar ali, ó. A ordem dos fatores não vai alterar meu resultado. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou poder cortar π do lado esquerdo e do lado direito, né? Porque se qualquer um deles passar para o outro lado dividindo, eles vão se cancelar. Olha o que nos sobra. Vai sobrar aqui, ó, o D minúsculo mais 20 é igual a 1,4D. Lembra daquilo que eu falei lá na outra questão. Qual lado tem mais representantes de uma certa família? Né? Ó, do lado direito tem mais, no caso aqui da família do D minúsculo. Então, eu vou passar esse D aqui para o lado de lá. Né? Ele representa uma unidade. Vai ficar assim, 20 igual a 1,4 menos uma unidade. Se eu tenho 1,4, R$1, né, vamos dizer assim, 0,4, e tiro uma unidade, vai sobrar o quê? 0,4 ou 40 centavos, né? Dessa mesma coisa. Tá? Basta agora passar dividindo, ó. D vai ser igual a 20 dividido por 0,4. E para dividir aqui, a gente precisa igualar as casas decimais, tá? Ó, colocando assim, vírgula 0. Ou então, simplesmente multiplicando em cima e embaixo, vezes 10. Porque aqui embaixo a vírgula vai sumir e a de cima tem que acompanhar, né? Então, ó, é a mesma coisa que dividir 200, 0,4 vezes 10 é o 4. 200 dividido para 4 dá igual a 50. Então, 50 é o diâmetro pequenininho. E lembra que a gente está querendo o raio? Então, se o diâmetro é 50, o raio vai ser a metade disso, né? R vai ser 50 dividido por 2, 25. E aí é naquela hora que a gente olha as alternativas e não vai encontrar o número 25. Por quê? Porque ele não pede apenas o raio, né? Ele quer saber a soma dos algarismos de R e E. Então, somando os algarismos 2 mais 5, a gente chega na alternativa B, que é igual a 7. Tudo bem? Uma questão bastante complexa,
Então, da mesma forma que aquela outra que a gente precisou utilizar uma fórmula, né, foi meio aqui a do cilindro, a gente precisou de uma para descobrir a outra. Nesse caso, a gente precisou de uma relação algébrica, tá, entre os diâmetros para poder descobrir o diâmetro menor, né? Ele ficar com uma única incógnita, uma única letra a se descobrir numa equação, que é bem mais simples de se fazer. Depois que a gente achou a letra D, o D minúsculo, né, o menor diâmetro, dividiu ele no meio e chegamos na resposta final. Mas lembre-se sempre, leia a pergunta principal, tanto no início da questão, antes de começar a resolver, como depois que você já resolveu. Tanto para você não ficar nervoso, como também você acertar aí a alternativa a se marcar e não sair marcando qualquer uma, C de certo e D de Deus aí no seu gabarito, né? Então vamos aqui para a questão de número 19, estamos aí a 2 passos para terminar essa resolução. O esquema a seguir mostra os cruzamentos entre as ruas A, B e C, está aqui em forma de um triângulo retângulo, né? Vamos ver se é isso mesmo. Assim como a praça triangular, os vértices P, Q e R que ficam entre essas ruas. As ruas A e C são perpendiculares, né? Quando ela fala aqui perpendiculares entre si, significa que o ângulo é de 90 graus, né? Então eu posso aqui desenhar aquele quadradinho com pontinho no meio, que ele vai representar 90 graus. Ele diz que P até Q é 80 metros, né? Então, ó, de P até Q são 80 metros. Tudo isso daqui, né? Ó, até lá no final. E enquanto de P até R são 60 metros. Então, essa rua daqui já tem 60 metros. Certo? Daqui até aqui. Pronto, tá marcado. Faltou aí, no caso, a hipotenusa, né? Que é essa rua P. Mas vamos ver o que a pergunta principal nos diz. Valdomiro se encontra no ponto P e ele deve andar por dentro da praça até chegar à rua B. Com a menor distância, ele pode percorrer em metros corresponde. Então, nós temos que saber aí uma distância que ele vai chegar daqui até a outra rua, né? Até a rua B. E essa menor distância, né? A menor distância entre dois pontos é uma reta perpendicular, tá? Formada aí por esses pontos. Então, nós queremos saber aqui como se fosse a altura relativa à hipotenusa, né? Isso aí é uma relação métrica dos triângulos, né? Se eu for desenhar esse triângulo aqui de uma outra forma, né? Ó, e agora transferir, então, os valores, né, dos catetos, né? Eu coloquei aqui catetos praticamente iguais, tá? Mas é só de maneira ilustrativa. É como se aqui, ó, fosse o 60 e aqui fosse o 80 metros. Nós queremos saber aqui essa altura, que eu vou chamar aqui de H, né? Mas para isso a gente precisa saber a hipotenusa, né? Tem uma relação métrica do triângulo retângulo, que é o seguinte, se você multiplica os dois catetos, né? Vamos chamar os catetos aí, ele chama de rua A e rua C, né? Então, ó, se eu multiplicar aqui a rua A vezes a rua C, é igual à hipotenusa, tá? Que é essa rua B, tá faltando aqui, ó, inclusive, ó. Qual a hipotenusa a gente precisa descobrir? A hipotenusa B vezes a altura, né? Então, ó, o produto dos catetos é igual à hipotenusa vezes a altura, uma relação muito importante. Então, o que é que a gente precisa? Já temos os catetos, né, A e C. Falta a hipotenusa. E para fazer a hipotenusa, teorema de Pitágoras, né? O teorema de Pitágoras diz que a hipotenusa ao quadrado é igual a cada um dos catetos ao quadrado sendo somados, né? Então é a soma dos quadrados dos catetos, né? Parece uma frase bem complexa, mas ela faz sentido depois que a gente escreve. Então vai ficar o quê? B ao quadrado é igual 60 ao quadrado, né? Imagina, 6 vezes 6 é 36, a gente só precisa dobrar a quantidade de zeros. Agora olha o 80, 8 vezes 8 é 64 e duplica também os zeros. Somando os dois, né? A gente vai ter aqui 10.000. E tirando a raiz quadrada de ambos os lados da equação, né, a raiz quadrada desse lado e a raiz quadrada desse outro, né, a gente vai perder aqui o quadrado do lado esquerdo. E do lado direito, a raiz quadrada de 10.000 é igual a 100, tá? Porque 100 vezes 100 vai dar igual a 10.000. Esse triângulo é um daqueles triângulos que, se você bater o olho, você precisa saber, já quase que decorado, qual é a hipotenusa. É igual aquele triângulo pitagórico, né, que é 4, 5, 3, 4, 5, né? Você tem catetos 3 e 4, a hipotenusa é 5. Então, se os catetos são 6 e 8, a hipotenusa é 10. Tá? Então, esses dois tipos de triângulo são bastante comuns nas questões de concurso. Pronto, agora que já temos todos os elementos, vamos então fazer aqui a relação métrica, né? Ó, que é essa daqui, A vezes C é igual a B vezes H. Quem é o meu A, né? A rua A é 80 metros, então vou substituir aqui por 80. A rua C é 60 metros, é o outro cateto. Quem é o meu B, né? A hipotenusa acabamos de descobrir, que é 100 vezes a altura que nós não sabemos, a altura H, que é a distância que Valdomiro vai percorrer para atravessar essa praça por dentro. Então vamos calcular aqui. 60 vezes 80, eu posso fazer 6 vezes 8, que dá 48, e apenas, ó, unir os dois zeros. Do outro lado, nós temos aqui 100H, né? 100 vezes H. Agora basta passar o 100 dividindo, né? Ó, meu H vai ser 4.800 dividido por 100.
Podemos cortar dois zeros, tá? Uma divisão assim. E aí vai dar igual a 48. 48, então, é a menor distância que Valdomiro precisa percorrer por dentro da praça para alcançar, né? Ó, desde aqui o vértice dos catetos até o outro lado, que é a hipotenusa, né? 48 é a alternativa letra A. Então, uma questão aí que envolveu tanto o teorema de Pitágoras, uma única questão, e uma relação métrica do triângulo retângulo, que é bastante importante, mostrando mais uma vez que a Banca Selecom ama geometria, né? Então, tivemos 3 questões aí envolvendo círculo e circunferência, e uma delas com geometria espacial, e essa envolvendo triângulos. Vamos para a questão de número 20, a última questão de matemática aí da PMSE. Se você chegou até aqui, então é importantíssimo que você curta esse vídeo e recomende ele para mais pessoas. Se você vai fazer um concurso da Selecom nos próximos meses, ou não sei quando você vai ver esse vídeo, é importante que você compartilhe esse vídeo com mais alguém que está estudando junto contigo, ou então comenta aqui mais uma prova que você gostaria de ver nesse canal sendo respondida, tá? Então vamos aqui para a última questão. Ela diz o seguinte: Valdomiro passará por essa segurança 2 vezes em momentos distintos. Né? Não sabemos aí que história é essa, né? No mesmo dia, a probabilidade, olha a pergunta, a probabilidade de que em nenhuma dessas ocasiões ele seja escolhido para uma revista é. Então nós queremos uma probabilidade. Toda probabilidade, eu costumo dizer, né, que é nos livros a gente sempre vê lá, né, que é a quantidade de casos favoráveis dividido pelo total de possibilidades. Eu costumo resumir isso, aquilo que provavelmente sua mãe já disse, né? Nem tudo que você quer, você pode. Então, em cima você vai colocar o que você quer e embaixo você vai colocar o que pode acontecer. Beleza? Então vamos entender aí a situação. Em um ponto de controle de segurança de certo aeroporto, um sistema automatizado escolhe ao acaso para que seja feita uma revista minuciosa a algumas pessoas que por ali passam. Tal sistema foi programado para que a probabilidade de uma pessoa qualquer ser escolhida é 20%. Então, a probabilidade de alguém ser escolhido, tá? Vou colocar aqui, ó, escolhido, ESC, é de 20%, né? 20 em cada 100. Valdomiro vai passar por essa segurança 2 vezes, né? Porém, essa probabilidade em porcentagem é a de ser escolhido. Nós queremos a de não ser escolhido. Então, se a probabilidade de ser escolhido é 20%, a probabilidade dele não ser notado e passar direto, né, ó, não escolhido, é de 80%. É o complementar, né? Isso aí é um conceito e uma base muito importante da probabilidade, que é que quando nós somamos a probabilidade de algo acontecer e algo não acontecer, tem que dar 100%. Né? A gente não tem certeza de nada, mas se juntar o que vai acontecer com o que não pode acontecer, vai dar sempre 100. Então, a probabilidade de não ser escolhido é 80%. A gente poderia parar aqui, né? Mas ele vai passar por essa revista quantas vezes? 2 vezes, tá? E ele não quer ser parado em nenhuma delas. Então, não vai dar para colocar ali a letra D, porque isso aí seria apenas uma vez, né? Então, em 2 vezes seria o seguinte: 80%, vou colocar em forma de fração, e 80% de novo, tá? Porque ele não quer ser parado nem na primeira e nem na segunda, né? Toda vez que a gente tem aí nosso raciocínio o conectivo i, significa que nós temos que multiplicar essas probabilidades, tá? Para facilitar aqui, podemos cortar os 2 zeros de cima com 2 zeros embaixo, ficando assim 8 vezes 8, 64. E embaixo, ó, 1 vezes 100 é 100. 64 sobre 100 é a mesma coisa que 64%. Essa sim é a nossa resposta, né? A letra C. A probabilidade de Valdomiro passar essas 2 vezes na segurança e não ser escolhido para ser revistado é 64%. Ó, 80% e 80%. Multiplicou, chegou na resposta. A gente chama isso de complementar. E para você lembrar, toda probabilidade é isso, ó, o que você quer e o que pode acontecer. Nesse caso, 80 casos em cada 100. Tudo bem? Espero que você tenha entendido essa resolução, que você tenha compreendido aí os conceitos principais que foram cobrados pela Selecom. E eu te recomendo, além de você se inscrever nesse canal para você ver mais questões como essa, de você revisitar o edital dessas perguntas, né? Tem outras resoluções de provas aqui no meu canal, vou deixar aqui, ó, fixado no comentário, mas você precisa olhar o edital para comparar com aquilo que você está estudando. Se o edital se aproxima, então você vai olhar principalmente as questões da Selecom que cobram aquele mesmo assunto de matemática que está no seu edital. Então, por exemplo, probabilidade simples ou probabilidade complementar está no seu edital, assim como esteve no da Selecom para a PMSE, vale a pena você refazer essas questões, né, sem o vídeo, e depois você olhar o vídeo novamente para ver onde você errou, onde você acertou, e assim você vai avançando nos seus estudos. Mas lembre-se, tenha um bom raciocínio, ótimos estudos e até a próxima aula.